O escolhido, seja muito bem-vindo a esse podcast. Quem vos fala é a Daniele e aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança e de transformação. E claro, um bate-papo descontraído. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, é a Andresa. Seja muito bem-vinda, Andresa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Eu não sei que horário outras pessoas vão assistir, mas que vocês sejam bem-vindos a esse podcast da Daniele. E é um prazer, ela é uma mulher de Deus. Estamos aqui falando da palavra e alcançando vidas. Esse é o intuito da Dani. Amém? Amém, glória a Deus. Aproveita, já compartilha, se inscreve no canal, envia para as pessoas mais conhecidas sua, porque o nosso intuito é alcançar almas. Quando você se inscreve, compartilha e você curte e está aqui no comentário falando, incentivando as outras pessoas a participar também, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e ela começa a espalhar para outras pessoas. Então ajuda-nos a alcançar outras vidas, amém? Andresa, eu quero começar ouvindo falar sobre o seu testemunho de conversão. Como que aconteceu o seu encontro com Cristo? O encontro com Cristo, eu morava não nesse bairro que eu moro agora, eu morava no fundo da casa da minha mãe, né? E tinha uma vizinha lá. E ela sempre passava, ia e voltava para a igreja e voltava. E um dia tava eu e meu marido no muro, olhando para elas, né? E a gente até comentou, será que um dia a gente seria assim, né? Com essa fé, todo domingo elas estavam indo. Ela começou a orar pela gente, né? Ela começou a interceder pela gente, ela foi nossa intercessora. E com isso houve um fato entre eu e meu esposo, né? Como todos os casais têm. Ele falou que ia sair. Naquele dia, a vizinha ligou para mim e me chamou. Falou, Andresa, você quer ir na igreja? Aí eu falei assim, olha, eu quero. Mas depois meu marido falou algo para mim. Aí depois eu falei para ela assim, eu ia ligar para ela e falar para ela que eu não ia mais, eu ia desistir. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou. Ela falou assim, não desiste. Aí eu peguei e fui naquele dia. Depois daquele dia, nunca mais saí. Fui com as minhas filhas, eu tinha a Natália pequena e as gêmeas, a Camila e a Vitória, que hoje elas já são grandes já. E foi assim minha conversão, e eu congreguei nessa igreja, me batizei nessa igreja. Foi um tempo muito bom lá. Amém, glória a Deus. Andresa, eu quero ouvir também seu testemunho sobre os seus filhos, o nascimento dos seus filhos. Conta pra nós sabemos que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que tem um sonho de ter a gestação, de gerar, tá no tempo da espera, ou já passou por algum aborto, alguma situação em que feriu seu coração. Mas o nosso Deus é aquele que cria caminhos, e eu sei que esse testemunho vai te edificar. Pode contar pra nós, Andresa. Olha como que a Daniela é uma mulher extraordinária de Deus, né? Eu sofri um aborto, eu estava grávida de 2 meses, quando eu perdi meu primeiro filho. Só que eu não soube o que era, porque o médico já mandou eu ir para a sala, fiquei internada. Depois, no outro dia de manhã, já fez a curetagem em mim. Aí eu já nem falou o que era, se estava vivo, não falou nada. Depois de um tempo, eu pedi ao Senhor que eu queria ficar grávida. Isso tudo ainda, eu não ia para a igreja. Não ia para a igreja, não tinha esse encontro com Cristo. E aí eu tive a Natália. Eu pedi ao Senhor que me desse a Natália. Aí eu gerei a Natália, eu tive minha placenta teve muita secreção e essa secreção grudava. O médico, com 8 meses, teve que fazer uma raspagem na minha placenta, porque eu já ia perder ela. Minha infecção era muito alta e não tinha remédio que tivesse controle para poder parar com isso. Era que nem um pus. E aí eu tive a Natália, ela estava transversal. Quando eu estava na sala de cirurgia, o médico puxava e 2 enfermeiras empurravam aqui a minha costela para minha filha sair. E na hora eu chamei por Deus, eu falei, Deus, que eu já sentia dores do lado, Deus, me ajuda aqui, né? Faz com que minha filha nasça. E minha filha nasceu ali, eu chamei por Deus, ela nasceu. Aí depois, passado um tempo,
eu comecei a me sentir mal. A Natália tinha 3 aninhos. Aí eu, mal, meu marido tinha caído do telhado, na verdade. Meu marido tinha caído do telhado. Ele ficou um tempo de cama. E eu carregava ele nas costas, levava ele pro banheiro, voltava. Ele demorou um tempo para se recuperar. Um vizinho um dia levantou ele, um dia de Natal, colocou ele de pé. Aí ele começou a andar, porque ele usava colete. Mas até então não tinha quem ajudasse a gente. Eu colocava ele nas minhas costas, levava ele no banheiro, voltava, ali ele ficava. Depois Deus colocou ele de pé. E eu comecei a ficar doente. Comecei a cair, ficar doente. E daí todo mundo falou assim, ela tá doente porque agora o esposo dela tá de pé e tudo que ela viveu tá transparecendo no corpo, saindo no corpo. E aí um dia eu falei pra minha mãe, eu tava muito mal, foi num sábado. Eu falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu tô muito mal. Minha mãe falou assim, não quero mais que você fique doente. E eu falei assim, eu sinto 2 bolinhas se mexendo na minha barriga. Fui próximo à cidade daqui de onde eu moro. Aí o médico fazendo ultrassom, falou assim, olha, eu falei assim, doutor, eu sinto 2 bolinhas se mexendo, não sei o que é, eu sinto um negócio aqui correndo. Ele falou assim, eu ia te falar, você tá grávida de gêmeos. Só que eu nós, pela contagem, já achava que estava grávida das meninas desde quando meu esposo caiu do telhado. Então eu já estava cuidando dele, grávida delas, né? E eu não sabia. Carregava ele nas costas e tudo, que ele não podia andar. Aí das gêmeas também, tive um médico um dia à tarde, chegou, mandou chamar minha família, que ele não podia fazer mais nada por mim. O que ele podia fazer, ele tinha feito, e que a minha família viesse lá onde eu estava, que eu ficava numa máquina, de 15 em 15 dias eu ficava internada, por causa das gêmeas. Ele falou assim, ou é você ou é elas, eu não posso fazer mais nada. Daí minha família veio à tarde, quando foi que eu estava indo no corredor, era um corredor bem longo, eu lembro dele até hoje, eu conto para as meninas. Eu estava ali e comecei a sentir um sufocamento. Ainda não tinha ido para a igreja, que essa vizinha que intercedeu pela gente morava na rua da minha mãe. Um sufocamento. Na hora, uma pessoa tinha falado para mim, faz uma novena, tal. Eu não tinha feito. E eu comecei a chorar. Eu não sabia fazer. Eu falei assim, Jesus, no corredor. E o rapaz segurando a maca de costa. Eu não conseguia chamar ele para falar, moço, estou passando mal. Eu falei, Jesus, me ajuda, me socorre aqui, eu vou morrer. Quando eu já entrei na sala, uma mulher falou assim, você tá bem? Eu não conseguia falar. Ela me abraçou, ali eu vejo que foi Jesus naquele dia. Ela me abraçou e falou assim, calma, eu tô aqui. Segura na minha mão. E qualquer coisa que você sentir, aperta a minha mão. Ela falou pra mim. E ali foi. E tanto é que ainda eu pulei uma etapa. Eu lembro que quando eu entrei no quarto para ficar internada, uma mulher portuguesa falou, eu falei que eu estava passando, ela falou assim, minha filha vai vir aqui, você quer que ela ore por você? Ela é evangélica. Eu falei assim, quero. Ela orou por mim, a mulher não sabia o que tinha, depois eu fui dispensada, ela já estava lá há dias. Foi só ela orar por mim, a filha dela vinha orar por mim, quando eu voltei pro quarto ela já não estava mais. E ali na hora de ter minhas filhas também, as gêmeas, o médico até falou assim, olha, eu nunca vi isso. Aí eu tive que assinar, o médico falou assim, você concorda, eu sei que você está com anestesia, não é normal, quando nasce gêmeos, sai um, daqui 5, 15 minutos sai outro. Já saiu uma e já saiu a outra. Isso também eu vejo que é Deus, porque elas são muito ligadas, o que uma fala para mim, a outra fala a mesma frase. É muito interessante. E o meu filho, Pietro, meu marido queria um menino, né? A gente tava passando por uma fase também difícil no casamento, e eu falei, eu não quero mais não. Ele pediu para uma pastora orar no meu ventre, e ela falou assim, você vai ter um menino. Só que a minha filha não sabia, essa primeira, né, dos 3 aninhos. Ela escreveu uma carta para Jesus, e na carta ela pedia um irmão. Nós descobrimos tempos depois que eu e minha irmã moramos junto, e a gente tava mexendo no guarda-roupa, e ela viu e falou assim, uma carta, né? Quando a gente abriu, eu não queria ler. Eu falei, não vamos ler. Quando a gente abriu, que eu li, na carta ela falava a nossa vida que nós estava passando, e tinha pedido para Jesus, o irmão que hoje, que é o Pietro, sexta-feira que vem, ele vai fazer 13 anos. Ele também nasceu com um probleminha na cabeça, uma veia,
E o médico falou assim que ele não poderia brincar, nem pentear cabelo, que essa veia dava no coração. Eu vi uma bolinha vermelha na cabeça dele. E eu falava pro meu marido, essa bolinha tá aumentando, tá aumentando. Eu levei no médico. Ele falou assim, uma veia que nasceu, saltou na cabeça dele. Você via assim, você abria e você via que ela crescia. Você não, diz que aquela mancha que tem, eu não sei explicar muito bem. E aí, um pastor, eu fazia culto na minha casa, né, onde eu morava. Ele falou, Andresa, você crê que hoje Deus cura seu filho? E eu falei, creio. Naquele dia, Deus curou meu filho. Você procura na cabeça dele, Deus fechou a cabeça dele. É o crânio. Deus fechou o crânio dele. Ele não tem mais essa mancha vermelha. E ele brinca, é normal. Ele vai fazer 13 anos sexta-feira. E quando também eu pulei esse pedaço quando eu estava grávida das gêmeas, eu estava no médico. E o médico disse, olha, para minha mãe, essa moça não vai poder ter filhos. É só esse. Porque ele falou assim, a minha mãe falou assim, mas ela tem uma em casa de 3 anos. Ele falou, não, ela não pode ter, a placenta dela é baixa, ela não aguenta. Ela não aguenta segurar um filho. Então eu tive a Natália, a Família Vitória e o Pietro, 4 filhos. Com a honra e glória do Senhor. Amém, glória a Deus, que lindo, que testemunho impactante, meu Deus, Deus cria caminhos, né? Como a palavra fala, ele faz da estéril mãe de filhos, é tremendo, glória a Deus. Glória a Deus, que testemunho, Andresa, meu Deus, o Senhor, ele é aquele que faz mesmo a estéril habitar, né, em família, ser mãe de filhos. Então quer dizer que o médico falou que você não poderia ter mais, você teve 4. Isso. Que ele falou assim, quando eu tava grávida das gêmeas, eu falou pra minha mãe, olha, não pode ter filho, eu já tinha a Natália de 3 anos, que a placenta dela é baixa, ela não segura nenhuma criança. Aí eu tive as gêmeas ainda, depois eu tive o Pietro. Glória a Deus, é lindo, glória a Deus. Deus cria a situação, ele confunde a medicina. O nosso Deus, ele vai além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Você fez uma oração ao Senhor Jesus, às vezes não sabendo como fazer, mas o Senhor, ele entende o nosso coração. Ele quer ver a sinceridade do nosso coração, essa que é a verdade. Andressa, eu quero ouvir também o seu testemunho que você falou, que conheceu a pastora Ana, a querida pastora Ana, ela já deu o testemunho dela aqui no nosso podcast. Se você ainda não ouviu, procure na nossa playlist. Ela é uma psicanalista, ela fala sobre depressão, ansiedade e tantos outros assuntos que permeiam a nossa mente humana. E entendemos que nesse tempo é muito necessário a gente quebrar esse tabu no meio dos cristãos. Nós precisamos cuidar, sim, do corpo, mente, alma e o espírito. Às vezes a gente não cuida da nossa mente, da nossa alma. A gente cuida mais do espiritual, né? E acaba deixando o corpo de lado, acaba deixando a alma de lado e às vezes a gente adoece. Então eu quero te ouvir quando que você conheceu, como que foi esse encontro com a pastora Ana. Olha, tudo que a Dani, gente, tá falando aqui é de Deus, porque ela veio na minha vida para transformar a minha vida. Na pandemia, eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, da maneira que eu tô, eu acho que eu não vou pro céu, né? A gente tem que sempre falar a verdade, sinceridade do coração, como a Dani falou. Ela tá descrevendo totalmente o que eu sinto na minha alma, no meu coração, que eu sempre falo. A gente tem que ser sincero com Deus, né? E eu tava de live em live, e um dia, numa live, conheci a pastora Ana. E, de repente, eu tava fazendo um crochê e ela pegou e falou, tô sentindo uma tristeza. É normal a gente ter tristeza, mas não uma tristeza profunda. Daquele dia pra cá, nunca mais eu tive essa tristeza. E eu continuei assistindo ela fazia live ao meio-dia, né? E continuei seguindo ela, e um dia eu peguei o WhatsApp dela, fui lá, chamei ela, falei, eu preciso de uma pessoa que me ajude. Mas depois eu retornei, né? A Dani até no começo, gente, me explicou o que é fugir de Deus. Ali eu vi que eu fugi de Deus, porque eu tirei o WhatsApp dela do meu contato. Falei, não vou falar com ela. E aí, ela numa live, eu continuei seguindo nas lives, e ela pegou, falou comigo, Andresa, vai lá, eu te procurei no meu contato. Deus mandou te colocar no grupo. Desse jeito. Aí eu fui lá, coloquei novamente o contato dela, entrei no grupo, e desde esse tempo,
Pessoas já saíram, mas eu continuei. Vivi muitas coisas, ela me pegou, ela não perguntou como eu estava, mas ela pegou aquela ovelha cheia de carrapicho, tirou todo o carrapicho, derramou óleo sobre a minha vida, me tirou tudo que eu tinha de ruim, de tristeza, de amargura, de tudo que você podia imaginar. Desde o ventre da minha mãe, eu vim sendo tratada. Conheci o reverendo William, que eu faço também cursos com o reverendo William. E aí eu venho sendo tratada, pastora Ana cuidando de mim, orando por mim, orando pela minha casa, orando pelo meu casamento. Várias vezes ela intercedeu pelo meu casamento. E hoje, com a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu posso falar que eu sou uma pessoa transformada, como Romanos 12. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A minha mente foi transformada. E quando a Dani também falou, essa transformação de cuidar da nossa alma, do nosso corpo, isso também a pastora Ana me ensinou. Eu não era uma pessoa ligada muito nessa área. Hoje eu já me cuido mais, já procuro me cuidar mais, quero fazer exercícios. É uma transformação totalmente. É um divisor de águas. Hoje mesmo, quando eu falei para meus filhos que a Daniela me convidou, meus filhos falou para mim falar sobre essa transformação quando a pastora Ana me encontrou. E ela me deu um salmo naquele dia, foi uma noite, Salmo 126. Naquele dia ela me deu uma palavra e me deu o Salmo 126. E hoje eu vivo o Salmo 126. Né? Aqueles que vêm chorando voltarão com seus feixes sorrindo. Hoje eu posso dizer, antigamente eu não falava, amados, sobre a palavra. O que eu quero dizer também é que ela me ensinou o quê? A palavra, né? Porque a palavra, ela é viva. A palavra, ela é viva e é eficaz. Antes eu não entendia. E hoje ela me ensinou o que é isso. Ela nos transforma, ela nos ajuda, ela dá água para a gente beber, né? A água da fonte, a água da vida, a água transformadora, aquela que sacia a nossa sede. A gente não fica com sede. É isso que ela fez por mim. Ela não perguntou para mim de onde eu era, como eu era. Não. Ela se preocupou com a minha dor, fez aquilo que Jesus pediu para ela fazer. Ana, cuida daquilo que ninguém quer cuidar. E foi essa minha caminhada. E até hoje eu estou nesse ministério, Mulheres que Geram, para a honra e glória do Senhor. Amém, glória a Deus, que testemunho lindo. O nosso Deus, ele é mesmo criador de caminhos. Ele vai trazendo conexões, ele vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E ele usa pessoas para nos curar. Eu conversando com você, vem a parábola do bom samaritano. Às vezes a gente pensa que vai vir de um lado, né? E não vem. Às vezes a gente pensa que vai vir do sacerdote, do levita, e às vezes vem da onde a gente menos imagina. O meu apóstolo, né, da minha igreja, ele fala assim: não escolha a cor da boia. Sabe o que significa isso? Não fique escolhendo da onde vai vir o socorro. Aceite o socorro do Senhor, porque ele tem a multiforme sabedoria. Às vezes a gente não imagina, a gente inventa formas para o Senhor trabalhar. Mas o Senhor tem os caminhos dele e os propósitos deles que são eternos. Então Deus usou a pastora Ana como uma ferramenta de cura na sua vida, né, Andresa? Trazendo para você um novo tempo, uma nova estação, te mostrando que é possível viver um novo tempo em Deus. E você que está nos ouvindo, creia, o Senhor está preparando uma nova estação para você. É possível sim viver um novo começo. Se você foi ferido em alguma área, eu não sei se numa igreja, se no meio da família, se algum amigo, alguma traição, alguma situação aconteceu na tua vida e você desanimou e você está querendo parar no meio do caminho. Não pare. Olhe para o Senhor Jesus, ele não desistiu de você, ainda que você se ache inapto, ainda que você ache que você não merece, ainda que você se ache o maior pecador de todos, o Senhor veio para você mesmo. Tá certinho, o Senhor veio para você mesmo. Ele vai te capacitar, você é um escolhido. Quando eu falo de escolhido, eu falo sobre aquele que escolhe, porque o Senhor é aquele que nos escolheu. Tudo começa em Deus e termina nele. Nós estamos no meio do processo, todos nós estamos passando
num processo de santificação. Não é instantâneo, não é rápido e não é fácil. Porém, traz em nós, gera em nós um peso de glória. Nós estamos cada dia passando num processo com Deus para ser mais parecido com Jesus. E é isso que Deus faz. E não vamos dizer assim, é um mar de rosas. Não é. Às vezes você chora, às vezes você sofre, mas tem dias de alegria também, de conquista, de vitória. Nós temos que saber viver todos os dias com o Senhor. Eu já vou falar pastora, já estou profetizando na sua vida, Andresa. A pastora Andresa está falando sobre a palavra, a importância da palavra. A palavra do Senhor, ela não isenta nenhum dos heróis da fé de contar ali as quedas deles, as dificuldades, as fraquezas deles, porque eles são ser humano como nós. Mas quando eles colocaram o coração no Senhor e olharam para o Senhor deu escape. O Senhor deu escape para eles dentro da fornalha. Então tem situações que você vai passar, você fica, Senhor, me livra. E o Senhor, não, é necessário você passar no processo, porque dentro do processo o Senhor te habilita. Dentro do processo o Senhor te tira ali como José, de uma situação de escravidão para o governo. Precisou passar, não deu para pular a etapa, precisou passar os processos. Então eu creio dessa forma. Andresa, tem mais algum testemunho que você gostaria de dividir conosco? Olha, quando a Dani me chamou, eu até falei para o Senhor, o que eu vou falar, né? São tantas coisas para a gente falar, amados. O que a Dani falou aí, Deus é grandioso. A minha aliança, quando a gente foi no congresso, Mulheres que Geram, eu fazia muito tempo que eu não usava aliança. A pastora falou que eu não poderia ficar sem aliança. Ali, eu subi no altar, foi consagrada a minha aliança, foi feita uma renovação de votos, né? Esse Ministério Mulheres que Geram me proporcionou essa renovação de votos também. A faculdade das minhas filhas também, que foi Deus que levou e Deus que sustenta, né? Nós passamos por processos, sim, como a Dani falou, não tem como fugir desse processo. É melhor a gente aceitar, passar pelo processo, para que a gente dê testemunhos, para que a gente dê frutos, né? No Salmo 1, né? Somos árvores plantadas junto ao ribeiro de água, que no tempo devido nós daremos nossos frutos, nossas folhas. É isso que esse ministério traz para a gente. Esse podcast traz também para a gente. É um tempo de fruto. A Dani falou sobre testemunho. Hoje eu dou um testemunho sobre esse momento que eu estou vivendo com ela. É um momento, para mim, extraordinário, para quem uma pessoa como eu não falava, era muito quieta. Amados, quem me vê aqui hoje, né, não sabe o que eu passei e que eu vivi. Eu já tive depressão, tem várias coisas. Eu tinha espírito de morte, me perseguia. Eu vivi muita coisa. A hora que a Dani estava falando, ela estava ministrando na minha vida tudo que eu passei. Se eu for relatar, tudo que ela falou foi para mim. E para vocês que estão aí do outro lado ouvindo, creia. Creia que tudo é possível ao que crer. Creia que Deus, Ele move montanhas a nosso favor. Como hoje eu estou aqui diante dessa mulher de Deus, uma grande mulher de Deus nesse podcast. Sigam, compartilhem, comentem, não deixem de ver. Ela tem o maior esforço de estar aqui, se dedicando a cada vida. Ela deu testemunho no Meet pra gente, né? Um testemunho tremendo. Eu até falei para minhas filhas, foi devido a querer salvar vidas. E é extraordinário, não importa quantas vidas ela vai salvar. Mas eu creio que a partir de hoje, muitas coisas vão mudar. Tanto na minha vida, como na vida da Dani. Hoje ela está na casa dela, mas eu creio que amanhã vai ser uma sala, onde ela vai chamar pessoas para estar ali. Pessoas que é você que está aí do outro lado, achando que não é possível, achando que você não é capaz, achando que você não pode estar na sala dela, achando como eu, que jamais um dia imaginaria estar aqui. Você é capaz sim, porque Deus te capacita. Um dia você vai estar na sala dela contando testemunho
de que um dia você ouviu ela e a sua vida foi transformada, como Jesus transformou a água em vinho. Glória a Deus, meu Deus, pra quem não gosta de falar, Deus pegou você aí, não tem mais como fugir. Glória a Deus, eu sinto a presença do Pai aqui nessa conversa. Seja você abraçado pelo Espírito Santo. Entenda que é muito verdade o que a Andressa está falando. A gente não combinou nada assim grandemente junto. A gente nem tem tanto tempo, né, de amizade assim para se conhecer. Mas o Espírito Santo se conhece, né? Faz a gente se conhecer. É tremendo tudo isso. Eu sinto que ela é minha amiga. Meu Deus, que lindo, glória a Deus. Amém, pastora Andressa, eu quero ouvir as suas últimas considerações, a sua palavra para aquela pessoa que está passando um momento difícil, que está precisando de um ânimo para prosseguir e para continuar na caminhada com Cristo. Minhas considerações finais, eu falo uma coisa para vocês. Deus, eu sempre busquei Deus e falava, Deus, o Senhor existe? Mostra para mim. Só que quando muitas vezes a gente pede algo para o Senhor, a gente quer da forma que a gente vê, mas é da forma com os olhos espirituais. Peça ao Senhor que o Senhor abra seus olhos espirituais e você comece a ver ao seu redor. Porque como meus filhos falou hoje, mãe, o seu testemunho nos impacta. Ele é impactante. Eu falei com meus filhos antes de estar aqui. E eu tinha ouvido falar sobre ontem no Instagram, uma pessoa que eu sigo. Ela falou assim, será que você pode falar para os seus filhos, orem, que o Deus que a gente serve vai fazer na vida de vocês, mesmo para você que não tem. Você vai gerar um filho. Deus vai te dar. E hoje, com isso da Dani, esse convite, Deus mostrou para mim a minha oração. Deus fez da maneira que Ele quis. Eles mostraram para mim, mãe, você tem fruto, você tem testemunho. E eu estava preocupada. Eu falei, Senhor, será que eu posso falar para o meu filho, ora que Deus vai fazer? E hoje, através desse podcast, que é fonte de águas vivas, amados. Fonte de águas vivas. Você vai ver a transformação dentro do teu lar. Isso aqui ainda é pequeno pelo que vai acontecer com a Dani. Hoje eu posso ver que eu tenho fruto. E Deus faz dar fruto. Não te preocupe. Só se entregue ao Senhor. Isso que eu falo nas considerações finais. Se entregue ao Senhor. Se entregue. Corpo, alma e coração. Que Ele vai fazer. Quando você vê no devido tempo, como hoje esse convite, no de repente, Deus, Ele faz. Amém? Amém, glória a Deus. Estou muito feliz com a sua participação. Quero agradecer de novo. Repito de novo, pastora Andressa, falo com a boca cheia, que o Senhor, Ele tem uma obra na sua vida e já está registrada agora. Não tem nem mais para onde fugir do chamado do Senhor, porque você já é uma pastora. Porque o óleo desce, a unção é reconhecida depois que nós já estamos cumprindo. E você já está cumprindo esse ID na sua família, você apacenta os seus filhos. Então você já é uma pastora em nome de Jesus. Então agradeço a sua colaboração, seu coração ali voltado para a obra, para compartilhar conosco todos os seus testemunhos. E eu sei que vai alcançar vidas e eu sei que vai chegar testemunhos para nós em nome de Jesus, de pessoas, de mulheres, de homens que foram impactados com essa palavra, que vai ter seu casamento restaurado em nome de Jesus, que vai gerar seus filhos e seus filhos serão para bênção e não para maldição em nome de Jesus, e que você vai destravar no seu ministério também, como a pastora Andressa hoje está vivendo essa novidade de vida, você também vai viver e logo vai ser você aqui conosco contando seu testemunho, dizendo que o Senhor é bom e que o Senhor ainda faz milagre hoje. Eu gosto de dizer que o mesmo Deus da Bíblia é o Deus que está operando hoje ainda no nosso meio.
Tem pessoas que pensam que os milagres cessaram na Bíblia. Eu não acredito dessa forma. Eu creio que o Espírito Santo ainda continua agindo no nosso meio e nós temos frutos para mostrar do quanto o Senhor é bom, do quanto o Senhor é misericordioso, de tudo que o Senhor pode fazer por nós. Então, escreve aqui no comentário: eu sou um escolhido. Lembre-se, você é um escolhido. Deus te abençoe. Tchau, tchau.